Aleluias, graça completa para você que está aqui nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós iremos falar a parte 2 sobre a importância da gente cuidar dessa coroa aí, ou melhor dizendo, das pedras preciosas dessa coroa que a gente recebeu de Cristo. E hoje, para continuar esse assunto, a gente vai abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 6. Ali vai falar como que a gente pode estar trabalhando com essa parte dessa coroa também, dessas pedras preciosas, E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. 11. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Coloca no verso 6 novamente, por favor. 7, na verdade. Isso. Aqui nós estamos falando a respeito dos dons do Espírito. E eu, como igreja de Cristo, eu preciso aprender a manifestar os dons do Espírito. Lembrando que, como nós aqui estamos falando de dons, os dons eles são irrevogáveis. Isso está lá escrito em Romanos 11, 28. Ou é Romanos 11, na verdade. Romanos 11, 29, ou é 28. Ali está falando que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porém, eu tenho que estar manifestando esses dons em conformidade com a vontade de Deus. Isso, obrigado. Eu preciso estar manifestando eles de acordo com a vontade de Deus. Os dons do Espírito, eles existem e eles precisam ser manifestos na igreja de hoje. Só que eu preciso saber como que eu vou manifestar. Abrindo agora lá em 1 Coríntios 12, 7, ali vai falar que nós precisamos estar manifestando esses dons, Precisamos estar manifestando eles com um fim proveitoso. A grande questão é a seguinte: quando a gente tem apego por uma pessoa, a gente nunca nem pergunta para Deus se é para estar usando, se é para estar manifestando ele. A gente quer manifestar ele porque a gente acredita que vai ser proveitoso para a situação ali do momento. Mas o dom, ele só vai servir de forma vantajosa, não só para a pessoa, mas para o corpo de Cristo, quando eu utilizo ele, quando Deus ele manda eu utilizar esse dom. Então é muito importante que isso só vai ser proveitoso quando eu manifesto ele de acordo com aquilo que Cristo está mandando fazer. Mas eu quero fazer isso porque eu acredito que vai fazer bem para a pessoa. Só vai funcionar de acordo com a vontade de Deus se eu seguir o modelo dele. Às vezes pode até parecer que está funcionando segundo a carne. Às vezes, segundo a carne, você está usando o dom e você fala assim: nossa, o fulano estava com a perna quebrada. É só um exemplo, tá? Fulano estava com a perna quebrada, eu usei o dom e a perna voltou ao normal. Foi proveitoso, mas talvez, na visão do Espírito, não foi proveitoso. Porque você usou o seu dom sem o sim, sem o amém da parte de Deus. E aí não vai funcionar. Então o dom ele existe dentro de você e esse dom ele precisa ser usado em conformidade com a vontade de Deus em todo o tempo. Então antes da manifestação do dom você precisa estar fazendo aquilo que está lá nas cartas de Timóteo, Timóteo fala muito isso, e Tessalonicenses também. Antes de tudo ore, antes de tudo pegue a direção de Deus, ou melhor, conheça aquilo que o fundamento ensina para você não fazer ações que vão contra aquilo que Deus fala. Você quer falar, bispa? Então é importante eu entender isso, que antes de fazer qualquer coisa, lá em Atos capítulo 1, eu acredito que é a partir do verso, eu não vou lembrar o versículo agora, mas lá em Atos capítulo 1, fala muito que os apóstolos estavam se reunindo, orando juntos. Então antes dos apóstolos terem qualquer reação ali com a igreja, eles se reuniam para orar, para pegar a direção de Deus sobre as coisas. E hoje nós vivemos num tempo onde os dons impressionam mais do que a manifestação de Deus. Hoje a gente está vivendo num tempo onde o dom ele é mais importante do que a vontade de Deus. Então eu tenho que voltar a ter uma mente, direcionada pelo Espírito,
A palavra de Deus fala que aqueles que andarem no Espírito andarão em triunfo. Mas o que é andar no triunfo hoje? É andar nele. Eu andando nele, eu automaticamente estou andando em triunfo. Então é muito importante entender isso, que hoje os dons eles são muito importantes, mas eles só vão ser proveitosos se eu fizer de acordo com a vontade de Deus. Ah, Deus está mandando utilizar o dom, então vai ser proveitoso. Mas eu também tenho que saber usar o dom sem colocar a glória para mim. A glória tem que ser uma manifestação para Deus, não a manifestação que deixa as pessoas cativas e presas a mim. É muito importante entender que, principalmente, os apóstolos que estão na Bíblia aqui, eles ensinam os outros a crescerem na graça e no conhecimento. Eles não ensinavam as pessoas a ficarem dependentes deles. Então, o seu dom não pode ser uma manifestação de dependência, principalmente, às vezes, para a igreja. Suponhamos, você tem o dom de mestre. Você não pode ser o único mestre ali na igreja, ou deixar a igreja depender só do seu dom de mestrado. Ou suponhamos, você é um pastor de música, você não pode ser o único pastor em evidência de música na igreja. Por quê? Porque senão o seu dom está servindo só para ter dependências. Por quê? Porque quando nós utilizamos o dom em conformidade com a vontade de Deus, automaticamente a gente vai fazer quem está do nosso lado crescer igual. Tanto que, o que Paulo quis fazer com Timóteo, o que Pedro quis fazer com a igreja que ele ensinava? Pedro fala muito isso lá em 2 Pedro, olha, 2 Pedro 3, na verdade, acho que é 2 Pedro 3,15, ele fala assim, olha, todos precisam estar crescendo na graça e no conhecimento. Então é muito importante entender que hoje as pessoas que estão do meu lado, o meu dom tem que servir para fazê-los crescer. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 1,11, Romanos 1,11, Paulo fala assim, olha, eu preciso ver vocês para quê? Para confirmar aquilo que vocês são. Vamos ver lá? Aí, Romanos 1,11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, Paulo sabia que o dom que tinha dentro dele ia confirmar aquilo que as pessoas eram ali ao redor dele. Então é muito importante você entender até como você está manifestando esse dom. Porque se você manifesta o dom da forma errada, não vai confirmar aquilo que está escrito dentro das pessoas. Mostra para mim, por favor, Hebreus 8,10. Hebreus 8,10 vai falar que as leis foram escritas na mente e no coração. Então aquilo que o fulano está escrito exatamente como é dentro dele. Então se você manifesta de uma forma contrária, um dom, uma palavra, ou qualquer que seja a situação, você nunca vai confirmar aquilo que está dentro dele. Então é muito importante a gente fazer exatamente como está escrito, exatamente como foi, predestinado, a palavra de Deus fala. Então todas essas histórias aqui, e todas essas pessoas foram predestinadas. Tem uma passagem que Paulo fala isso lá em Efésios, ele fala em Efésios 1,4, ele fala assim, predestinados antes da criação do mundo. Então essas pedras da sua coroa, elas foram predestinadas a pararem na sua mão, você gostando delas ou não. Não foi um pensamento criado ontem por Deus, de colocar essa pessoa na sua vida, ou colocar essa igreja na sua mão. Não, isso foi algo predestinado há muito tempo. E para nossa sorte, além de Efésios 1,4, Romanos 8,31 ou 30 vai falar exatamente isso. Vai falar que aqueles que ele predestinou, ele também justificou e glorificou. Então você já tem a chance hoje de manifestar esse poder glorificado dentro de você, e principalmente para as pessoas que estão à tua volta. Então não são pessoas aleatórias que estão à sua volta hoje, e essas pessoas que estão à sua volta, elas dependem do dom que há em ti. Paulo fala muito isso lá em Timóteo também, ele fala assim, olha, cuidado, não negligencie o dom que há em você. E como que a igreja tem negligenciado esse dom? Quando nega a manifestação dele para quem está à sua volta. Por exemplo, os 5 ministérios, o chamado que você recebeu de Deus, isso é um dom também, é um presente que foi dado por Deus. E quando você não vive de acordo com esse dom, automaticamente você está negligenciando ele para as outras pessoas, e aí você faz aquilo. Volta para mim, Romanos 1,11. Você não confirma isso nas outras pessoas. Então isso é tão importante, você confirmar o dom que há em você, mas de acordo com a vontade de Deus, porque se você não confirma, olha o que acontece, abre para mim 1 Coríntios 9,1, por favor.
Ah lá, ó. Não sou eu porventura livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Essas pessoas que estão do seu lado, elas são fruto do teu trabalho. Então, se o fruto do seu trabalho não manifestar o dom do Espírito, que trabalho é esse seu no Senhor? Então é muito importante você entender que essas pessoas, elas dependem disso, porque elas vão mostrar a qualidade do teu serviço. É muito importante você entender isso. As pessoas que estão à sua volta, elas diariamente vão estar mostrando a qualidade do teu serviço. Então, se você é a pessoa que trata elas como se elas não fossem nada, né? A gente sabe aí passagens na Bíblia que, pelo menos para essa igreja aqui, Paulo não era nada. Mas Paulo tratava essa igreja como fruto do trabalho dele. Então é importante você não ser o que essa igreja foi com Paulo. Para essa igreja, Paulo não era nada. Mas para Paulo, essa igreja era muito importante. Então é muito importante a gente entender o valor que as pessoas hoje elas têm ao nosso lado e como o nosso dom é importante para fazer elas crescerem. Pode falar, bispo. A graça e a paz. Se nós não dermos valor às pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, e geralmente elas são bastante difíceis da gente aprender a lidar, porque isso é lição para a nossa vida. Se nós não fizermos isso, nós não seremos coroados, porque elas são as pedras, a confirmação do nosso reinado. Coloca para mim Filemão 1:11. Vamos ler a partir do 11. Filemão 1:11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. É exatamente isso que o apóstolo Edemir estava falando. Ó. Muitas das vezes a gente acredita que as pessoas que estão ao nosso lado são inúteis, não servem para absolutamente nada. Só que no reino do Espírito, essa pessoa ela é útil. Então é muito importante eu aprender que essa pessoa ela vai ser edificada através de mim. Efésios 2:20 vai falar que os apóstolos e os profetas receberam esse chamado de hoje poder edificar, principalmente essas pessoas que aparentemente não têm utilidade nenhuma no reino do Espírito. Então, se eu sou um apóstolo ou eu sou um profeta, a edificação da igreja depende de mim, depende de você, né, que teve, né, essa honra. Então, se o apóstolo e o profeta não for o que edifica, a igreja não vai se edificar sozinha. A igreja não vai aprender por ela mesma, sabe? Não tem como, por exemplo, uma igreja aprender por ela mesma. Tudo vai começar através de um apóstolo e através de um profeta, porque foi dado para eles, né, a chance de estar lançando de forma exata esse fundamento. Agora, se o apóstolo e o profeta não conhecem, ou ele faz principalmente acepção de pessoas, para esse aqui eu não estou falando nem só liberar dons, tá? Mas eu estou falando de como a gente trata as pessoas no geral. Isso já vai mostrar que nós estamos construindo acepções de pessoas no nosso meio. E aí Paulo, quando ele vai falar isso, ele fala isso lá em 1 Coríntios 3, eu acho que é a partir do verso 7. Ele fala assim, ó, ou 5. Ele fala assim, Cristo estaria dividido, então, entre vós? Então, eu não posso colocar Cristo como alguém dividido. Nessa parte aí, eu acho que deve ser no 5 ou para frente. Ele fala, está Cristo então dividido? Então é muito importante eu tomar cuidado com essas coisas, porque senão eu estarei fazendo Cristo ficar dividido entre o nosso meio. E não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que Cristo esteja dividido. Cristo, ele é aquele que, como a gente já leu no início dessa aula, Cristo, ele é tudo e ele está em todas as pessoas. Então, todas as pessoas hoje, elas precisam ter a oportunidade de ser edificada através de mim e através de você. Então, lá em 2 Coríntios, vamos abrir para mim lá rapidinho, 2 Coríntios 1:21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus. Para aí. Quem vai confirmar o nosso serviço é o próprio Deus. Deus, ele nos confirma que nós fomos chamados por isso, para isso, né? Então é importante você entender que todos os dias, que você está na posição, Cristo está te confirmando naquele lugar. Cristo está confirmando que a sua obra, isso é maravilhoso, que a sua obra no Senhor não é em vão. 22 agora,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, nós somos alguém selados por Deus e nós selamos as outras pessoas também, sabe? Nós colocamos essas pessoas no fundamento. Nós trazemos à memória delas aquilo que elas são de verdade. Então, diariamente, a gente precisa estar, trazendo à existência aquilo que a pessoa não faz nem ideia que existe, como se já existisse. Então, é muito importante eu e você guardar essa informação, que hoje essa coroa, ela tem pedras. E essas pedras, elas vão ser edificadas através de mim e de você, que vamos todos os dias estar confirmando, aquilo que elas são de verdade. Aí talvez você vai falar assim, mas eu já passei uma vida tentando confirmar uma pessoa e não consegui confirmar. Paulo fala assim, olha, lá em Gálatas 4:19, que era uma igreja muito boa. A princípio recebeu uma das melhores pregações, ele fala, mas se desviou. E nem por causa disso ele cansou dessa igreja, muito pelo contrário. Ele continuou lutando mais de uma vez, fala que ele formou mais de uma vez essa igreja. E aí, por que ele formou mais de uma vez essa igreja? Porque lá em Gálatas 6, verso 9, Gálatas 6, 9, ele fala assim, olha, que se a gente não cansar, se a gente não desfalecer, no tempo certo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, Paulo, ele tinha noção disso, que mais cedo ou mais tarde ele iria colher do fruto do trabalho que ele estava fazendo. Então, ele não podia cansar de fazer o bem. Mas o que seria fazer o bem? Ele não podia parar de fazer essa obra. Ele não podia parar de dar o alimento que Cristo tinha entregado na mão dele, mesmo se ele tivesse que formar de novo, como foi o caso dele aqui na igreja de Gálatas, porque ele tinha ciência de que no tempo certo ele iria colher esse bem. Então é muito importante você entender que, olha, você tem pessoas que fazem parte, dessa pedra preciosa que é a tua coroa. Não canse de fazer o bem para elas, e fazer o bem é você fazer aquilo que diz o novo e o vivo caminho. Não canse de instruí-los no caminho da verdade, porque no tempo certo, existe um tempo certo aí, no tempo certo você vai colher desse trabalho. Então por isso que Paulo, gente, lá na igreja de Corinto, ele tinha todo aquele amor por aquela igreja, ao ponto dele falar, vocês são fruto do meu trabalho. Olha, tem uma passagem que inclusive ele fala assim, olha, eu tentei não ser pesado para ninguém. Por quê? Porque no final ele sabia que no tempo certo ele iria colher desse trabalho. Então eu tenho que tirar os meus olhos, segundo Coríntios 4, no verso 18, se eu não me engano, fala exatamente isso. Olha, eu tenho que tirar os meus olhos daquilo que é aparente, daquilo que é transitório, e passar a olhar com os olhos do Espírito. Porque esses olhos aqui, eles ficam cansados com o tempo. Ele fica cansado com o tempo, com as coisas que estão vendo, mas eu tenho que passar a olhar com os olhos iluminados. Está lá em Efésios 1:18. Eu tenho que passar a olhar as coisas com os olhos iluminados. Para quê? Para que eu não canse de fazer o bem. Eu estou cansado de fazer o bem, estou cansado de dar, murro em ponta de faca, como o mundo fala. Por quê? Porque você está olhando com seus olhos humanos. Quando você passar a iluminar os seus olhos, vamos ler essa passagem para mim. Coloca no verso 17 para mim, por favor. Volta um versículo. Coloca no 16 para a gente ver o contexto do que está falando aí. Isso, obrigado. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações. Olha para que era a oração de Paulo, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18. Iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo, ele orava diariamente pela igreja de Éfeso, para ele e para a igreja ter consciência, ter ciência de qual era o poder que estava operando dentro deles. E também para ele entender, volta no verso 19 para mim rapidinho, bispa.
Para ele entender, o 18, na verdade, para ele entender o chamamento, qual foi o chamado que ele recebeu de Deus. Então, todos os dias eu tenho que estar perseverando na oração, assim como os apóstolos fez no início da igreja primitiva, lá em Atos. Tenho que estar orando, para eu todos os dias não sair desse chamado que Cristo me deu. E esse chamado se desenvolve quando eu estou lidando com as pessoas à minha volta. Então, as pessoas geralmente, né, elas querem fazer chamados solos. Mas o seu chamado, ele só se desenvolve quando você está lidando com pessoas à sua volta. Quando você exclui as pessoas que estão à sua volta, o seu chamado, ele não desenvolve. Paulo, ele que recebeu o fundamento, e ele recebeu esse fundamento solo. Lá em 2 Coríntios 12, vai falar, né, que ele foi ao terceiro céu e que ele ouviu palavras inefáveis. Ele recebeu o fundamento. Talvez ele poderia pensar, recebi o fundamento, vou ficar sozinho. Ele sabia que o fundamento sozinho não iria se desenvolver. Ele sabia que para aquele fundamento desenvolver, ele precisaria lidar com pessoas. Ele precisaria ter pessoas do lado dele. Por isso que ele não largou a mão de nenhuma das igrejas que Cristo confiou a ele. Porque ele sabia que esse fundamento, né, esse chamado que ele recebeu, só iria se desenvolver se tivesse as pessoas. Por isso que ele fala lá em Efésios 4,16, que o corpo de Cristo, ele cresce quando ele está bem ajustado. Então, o segredo do fundamento é você saber lidar com as pessoas que estão ao teu lado. Porque o fundamento sozinho, por si só, ele não funciona. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios também, capítulo 3, verso 10, que pode ter o fundamento, mas precisa ter outro para edificar sobre ele. Sozinho não se constrói isso que Cristo está montando hoje, né? Então é importante entender isso, que hoje o fundamento, ele só funciona quando você lida com pessoas. Quando você trabalha com pessoas que estão ao seu lado. O fundamento é uma parte da construção, mas ele não pode parar ali. Então, Cristo, ele não quer que a gente pare só no conhecimento, ou só no saber. Ele quer fazer a gente transbordar essa informação para quem está do nosso lado. Então, é muito importante você entender que só a revelação não basta. Paulo foi ao terceiro céu e recebeu essa revelação, mas ele não parou ali. Ele precisou saber distribuir isso para as pedras, né, da coroa dele, principalmente para ele conseguir fazer esse reino crescer. Voltando lá para Filemão capítulo 1, vamos ler o versículo 5, por favor. Filemão 1, 5. Estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então aqui Filemão, ele tinha um amor e ele tinha uma fé atuante. Aparentemente era o amor e a fé do Espírito mesmo, né? Porque serviu para todos os santos. Então quando eu amo de verdade, quando eu tenho uma fé de verdade, um amor e uma fé não fingida, isso vai alcançar todos os santos. A ideia de Deus é o que está em mim, não alcançar só a minha casa, ou alcançar 2 ou 3 pessoas, é alcançar todos os santos, é alcançar todo o corpo de Cristo. Então preste bastante atenção, o que está fluindo do teu interior, está fluindo só para os da tua casa, só para teus amigos, só para as pessoas que você querem, ou o que está em você hoje é capaz de fluir para todos os santos. E aí ele fala no verso 6, vamos continuar. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo Jesus. Então tem que ser uma fé eficiente. 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então as pessoas que estão do teu lado, elas vão ser reanimadas, elas vão voltar a ter vida em Cristo através de você. É muito importante você entender que esse fundamento, ele não funciona por si só. Ele precisa que você aprenda a lidar com pessoas ao teu lado, porque vai ser por teu intermédio hoje que muitos vão começar a edificar através desse fundamento. Então, lembre-se disso, hoje eu preciso aprender a lidar com todas essas pessoas ao meu lado. Por quê? Porque eu tenho que reanimá-las.
Ou reanimar, a gente não vai reanimar quem já está animado, né? É quem um dia já esteve animado, mas hoje não está mais. Então, a ideia do fundamento é conseguir envolver todas essas pessoas, tanto o forte na fé, como o fraco na fé. Tanto que, abre para mim, por favor, Romanos 14, 1. Romanos 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, nesse fundamento, é importante você lembrar que precisa ter tanto o forte como ter o fraco. Você tem que animar o fraco na fé, mas você não vai animar ele discutindo opiniões. É importante você lembrar desse detalhe. Hoje, tem o forte e tem o fraco nesse fundamento. E ambos são importantes para Deus. Ambos precisam ser animados, né? Ou alguns reanimados. Um fraco precisa ser reanimado. Então é importante você entender isso. E eu só consigo mudar tudo isso através de Cristo. Mas para Cristo atuar hoje através de mim, eu preciso estar lançando fora alguns valores. Vamos ver lá Filipenses 3:8. Filipenses 3, capítulo 8, vai falar que Paulo chegou a um momento na passagem dele que ele aprendeu a considerar tudo como esterco. Filipenses 3:8. Olha lá, ó. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para eu conseguir ganhar o outro, eu preciso perder todas essas coisas. Porque o que é ganhar a Cristo? Cristo hoje, ele não é um ser separado da igreja. Cristo hoje, ele é o corpo, né? As pessoas fazem parte do corpo de Cristo. Então, para eu conseguir ganhar o outro, eu vou precisar perder muitos valores que eu tenho na minha vida. Ou, né? Que eu acredito que façam, né, alguma diferença na minha vida. Então, se eu não perder esses valores, eu não consigo ganhar a Cristo, que é ganhar o outro que está do meu lado. Por quê? 1 Coríntios 12, 27, vai falar que todos nós somos corpo de Cristo e membros um dos outros individualmente. Então, é importante você entender isso, que para você ganhar o outro, é necessário você perder esses valores que tem do teu lado. Porque senão eu nunca vou ganhar a Cristo. E lembre-se, ok? Ganhar a Cristo nesse sentido aqui é você ganhar aquela parte do corpo que está do teu lado. E é da vontade de Deus que você ganhe todas essas partes. Mas enquanto os seus valores for mais importante, depois se você for ler aí na tua casa, Filipenses 3, vai mostrar todos os valores que um dia foi importante para Paulo. Ele tinha muitos valores ali que eram importantes para ele. Só que enquanto ele não perdesse tudo aquilo, ele nunca ia poder ganhar a igreja de Corinto, ele nunca ia poder ganhar as igrejas que fez muita coisa errada. Por quê? Porque a própria lei que vigorava dentro dele impedia ele de lidar com esse tipo de pessoa. Então, às vezes, por costumes e tradições, como está em Colossenses 2:8, Paulo fala assim, olha, tome cuidado para você não ficar preso em costumes e tradições. Por quê? Porque o que vai nos afastar da outra pessoa é o costume que está dentro da gente. A gente é acostumado a gente é acostumado a viver de um jeito, e quando vê o outro fazendo diferente, a gente quer se afastar. Então é muito importante até esses costumes, que às vezes é o que você tem mais valor, né? O costume que você tem de vida. Até isso você tem que lançar fora, porque senão você nunca vai conseguir ganhar o fraco na fé. Você nunca vai conseguir ganhar outra pessoa. Agora, abrindo em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4, vai falar assim, olha, as armas que nós recebemos não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então é muito importante você entender que eu só vou conseguir destruir a fortaleza que está no outro através da arma que está dentro de mim. E a gente aprendeu nas aulas anteriores que uma das armas mais poderosas que estão dentro de nós é o conhecimento. Por quê? Porque quando eu passo a fazer o bem, eu vou calar a ignorância dos insensatos, eu vou calar o erro que eles estão fazendo. Então, a minha obediência a Deus, ela vai calar toda a ignorância que o mundo aí está fazendo. Basta eu fazer o certo. Para Deus, o fazer o certo já é um silenciamento que você vai causar na vida dos outros. Por isso que lá em Atos capítulo 5, verso 38, vamos ler lá rapidinho, ó.
Atos 5:38. Ele fala assim, ó: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. 39. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então é importante você entender que o que você está fazendo em Cristo, ninguém vai poder destruir. Em momento nenhum vai poder ser destruído aquilo que você está fazendo pelas pessoas. Então, se a obra que eu estou fazendo é no Senhor, pela vida de A, de B, de C e de D, nem a própria pessoa vai poder destruir. Então é muito importante você guardar essa informação, porque às vezes a gente faz obras e a gente pensa que não está sendo vantagem. Paulo fala isso em algumas passagens, ele fala assim, olha, eu espero que o meu serviço aí não tenha sido, mal aproveitado. De forma nenhuma é mal aproveitado um trabalho que você faz no Senhor. Porque a gente às vezes pode até esquecer, mas o Senhor ele fala isso muitas vezes lá em Apocalipse. Ele fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. Então Cristo, ele conhece todas as obras que a gente faz. Então é importante você guardar essa informação. Olha, o homem pode não estar conhecendo as nossas obras, ou às vezes nem a gente mesmo. Porque às vezes a gente faz coisas que nem a nossa mente humana é capaz de entender ainda, Mas mesmo assim, Cristo ele conhece todas as nossas obras. E é muito importante você ser aquele que confirma essa obra no Senhor. E a maior obra é a manifestação dele, como está lá em 1 Coríntios 13. Vamos ler lá rapidinho. 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4 vai falar sobre as manifestações, da obra que é o amor, É paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes e não se ufama e não se ensoberbece. Bora para o próximo. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Olha as partes importantes aí, ó. O amor, ele não arde em ciúmes e ele não procura os seus próprios interesses. Quando eu for lidar com o outro, eu não posso ter interesses pessoais com o outro. Sabe, eu não posso trabalhar com o outro só porque o outro é ou pode oferecer algo para a minha vida. Não, o amor ele não procura os seus próprios interesses. Então, essas aqui são algumas características que eu preciso ter quando eu for lidar com o outro. Eu não posso ter nada disso em mim. Agora a gente vai descobrir o que a gente pode ter. Verso 6, por favor. Mas, e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então eu preciso estar numa posição que eu estou preparado para suportar de tudo. A gente às vezes não gosta muito dessa parte. Mas se eu estou em Cristo Jesus, eu vou poder suportar de tudo. Eu vou poder sofrer de todas as formas, crer de todas as formas e até esperar de todas as formas. Então é muito importante entender isso, que eu preciso olhar para essas pedras preciosas que eu recebi dessa forma aqui, podendo sofrer de tudo, podendo crer, podendo esperar e podendo suportar de tudo. Porque é assim que a gente vai edificar o reino de Deus, que são essas pessoas. E aí, automaticamente, abre aí 1 Coríntios 13, 13, por favor. A gente vai conseguir viver desta forma, que é muito importante. Porque no final, olha lá, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Então é muito importante você entender que no final, você precisa ter fé constante em Deus. No final, a fé ela tem que permanecer, a esperança, ser paciente e ter esse amor, porque o amor ele vai ser sempre o maior dom, e o amor ele é a presença de Deus completa em você. Essa presença completa de Deus em você é que vai fazer você suportar tudo, você permanecer crendo, você continuar, tendo paciência com o outro, porque isso faz parte do fruto do Espírito. E aí em 2 Coríntios 2,15, vai falar que a gente vai ter a qualidade de exalar o perfume de Cristo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Então, aqui,
a palavra de Deus fala que esse bom perfume de Cristo vai servir como utilidade tanto para quem está, né, vivendo como alguém salvo, como para aquele que está vivendo num caminho de perdição, que é o que está lá em Filipenses 3,19, que ele fala que alguns ali estavam se perdendo porque estavam pensando nos seus próprios interesses. Então é importante entender que hoje, você sendo o bom perfume de Cristo, você vai trazer um bom aroma, né? Você vai trazer transformação tanto na vida daqueles que já estão em um caminho agradável, como para aqueles que estão num caminho de perdição também. Então lembre-se disso diariamente. Você tem a capacidade de ser o bom perfume de Cristo em todas as áreas da sua vida e também nas áreas das outras pessoas. Mas lembre-se disso, eu só sou um bom perfume de Cristo se eu tiver conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, vai acontecer o que está lá em 1 Coríntios 14:14. Eu posso até saber orar, né? O meu espírito sabe como ora, né? Quando eu oro no espírito, o meu espírito ora de fato. Mas a mente, ela fica infrutífera. Então, a minha mente, ela precisa passar a trabalhar também. A minha mente, ela precisa ter conhecimento. Porque sem o conhecimento, vai acontecer aquilo que está lá em 2 Timóteo. Paulo fala muito isso lá em Timóteo, que eu vou acabar me embaraçando com as coisas dessa vida. Eu vou me embaraçar com as coisas que estão acontecendo, e não é essa a vontade de Deus. Deus não quer hoje que eu me embarace com aquilo que aconteceu, com aquilo que está acontecendo. A vontade de Deus é que eu prossiga, que eu continue andando como alguém livre, como alguém que foi escolhido por Deus. Então não se permita se embaraçar por causa dos erros dos outros, não. Às vezes o que nos embaraça não é nem a gente, mas é o que o outro está fazendo. E não é essa a vontade de Deus. Deus fala assim, abre para mim por favor, lá em 2 Timóteo capítulo 2:4. Ele fala, olha, nenhum soldado a serviço vai se envolver ou vai se embaraçar com negócios dessa vida civil. Então não permita que as coisas que estão acontecendo ao teu lado te embarace. Porque não é da vontade de Deus que essas coisas te embaraçem. E às vezes é essas pedras preciosas que estão nos embaraçando. Porque a gente está olhando para elas segundo a carne. Então agora lá em Efésios 6:12, Efésios 6:12 vai falar, olha, porque a tua luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Você hoje está lutando contra seres espirituais. Bora lá. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é importante você entender isso, que hoje você tem uma luta espiritual, e que hoje é a sua luta espiritual que conta no reino do Espírito. Você não foi chamado para estar discutindo opiniões ou para estar se embaraçando com coisas aqui dessa vida. Hoje o que você precisar resolver, você vai resolver com a palavra do Espírito. E aí, 2 Coríntios 3, verso 2, é um versículo muito lido pela igreja. Vai falar que as pessoas que estão à nossa volta, elas são cartas vivas. Elas são cartas de Cristo. Porém, a maioria é tudo carta de Cristo fechada. Então, tudo fechada. Então, hoje eu tenho a oportunidade de confirmar elas como carta de Cristo, abrindo-as espiritualmente. Então, todos os dias que você revela a palavra para a pessoa que está do seu lado, você está abrindo essa carta espiritualmente. Então, que todos são cartas de Cristo, isso até a igreja de Corinto era. Se a igreja de Corinto era uma carta de Cristo, imagina quem não é, né? Então, o que eu gostaria de falar para você? Às vezes você está olhando quem está do teu lado, você fala assim, isso não é carta de Cristo. Isso não tem nada a ver com a carta de Cristo. Isso são atitudes de carta de Cristo? Com certeza não é. Mas assim como também na igreja de Corinto, tinha muitas atitudes ali que não tinha nada a ver com Cristo. Mas isso não tirou o fato deles serem. Eles só estavam fechados para essa revelação. Eles só estavam fechados para esse conhecimento. E o que é que Paulo teve que entregar para eles? Essa revelação. Então você tem pessoas do seu lado que são carta de Cristo, mas estão fechadas no seu próprio entendimento, né? Paulo vai falar lá em Efésios, ele vai falar assim, ó, com o coração, né, com o entendimento obscurecido. A igreja às vezes está com o entendimento obscurecido, que é como a igreja aqui de Corinto estava. Então bastou Paulo abrir esse entendimento. Então eu e você hoje
precisamos aproveitar a oportunidade para abrir o entendimento dessas pessoas, porque não é pelas obras dela na carne que eu vou conhecê-las. Eu preciso passar a enxergá-las como Deus enxerga, e é segundo o Espírito, mesmo quando é uma igreja de Corinto. Paulo conseguiu olhar uma igreja de Corinto segundo o Espírito, quando ele fala que era a carta de Cristo. Então, treine isso. Olha as pessoas que estão do seu lado hoje e fala assim, a sua obra da carne não confirma aquilo que você é no Espírito. E passe a olhar a pessoa segundo o Espírito. E aí você vai passar a abrir o entendimento delas, para que elas possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e para que elas manifestem diariamente aquilo que está em Efésios 2:10, a boa obra que elas são no Senhor. Elas foram predestinadas, Efésios 2:10, preparadas por Deus para ser a boa obra do Senhor. Então, quando você olhar para a pessoa e a pessoa for fraca na fé, lembre-se disso, ela foi preparada por Deus para ser uma boa obra. Basta você abrir o entendimento dela através da palavra do novo e do vivo caminho. Senhor, eu te agradeço em nome do Senhor Yeshua, e eu já declaro essa palavra aqui trabalhando e revelando, Senhor, além daquilo que o entendimento humano pode nos oferecer, porque eu sei que a sua vontade, Senhor, é boa, é perfeita e é agradável, e alcança todo o nosso corpo, para que nós sejamos todos os dias preenchidos com essa plenitude que nos completa, Senhor, em todas as horas da nossa vida, em nome do Senhor Yeshua, amém.